Bom, minha rapaziada, acordo finalizado, fechado, Vitão será jogador do Flamengo, já tem data para chegar ao Rio de Janeiro e será nas próximas horas, e o Inter está encaminhando a contratação de um substituto para a zaga. A gente vai trazer os detalhes dessas duas negociações nesse conteúdo e também a importância do novo executivo de futebol do Inter, que ainda nem anunciado foi, mas que já está trabalhando em algumas negociações nos bastidores. Eu vou trazer todos esses detalhes nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, te registra lá na KTO e vai dar uma brincada com responsabilidade, tá? Gente, vamos lá, eu quero começar aqui falando da venda do Vitão, que foi acertada na manhã desta segunda-feira. Claro, já haviam conversas avançadas, detalhes burocráticos sendo resolvidos, mas os pormenores foram definidos em uma reunião que aconteceu hoje pela manhã, entre 8 e 9 horas da manhã, com os representantes do jogador do Flamengo e também o zagueiro, tá? Tudo acertado agora entre Vitão e Flamengo, que era a última ponta que faltava. Entre Inter e Flamengo tá tudo acertado desde esse último final de semana. E o Vitão viaja amanhã para o Rio de Janeiro para assinar o seu contrato de 4 temporadas com a equipe carioca, tá? Quem foi muito importante nessa negociação foi o Fabinho Soldado, que é executivo de futebol do Inter, que ainda não foi oficializado, tem aí menos de 2 semanas que ele foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, deixou o clube paulista e se acertou com o presidente Alessandro Barcelos. Inclusive o acerto ele foi selado na tarde do último sábado. E o Fabinho Soldado, já da tarde do último sábado para a noite do final de semana, já começou contatos também como executivo de futebol do Internacional. Repito, apesar de não ter sido anunciado até o momento, isso deve acontecer depois da virada do ano, depois do ano novo. O Fabinho Soldado foi importante porque ele foi ajudar a fechar as pontas do contrato com o Flamengo e também entrar como aquela parte, vou dizer que, como a gente brinca, né, tem o policial ruim e o policial bom. Ele foi o policial bom ali entre Flamengo e Vitão para que se acertassem e não tivesse nenhuma possibilidade de melar a negociação. Então, depois do Vitão ter se acertado com o Cruzeiro, ter conversado com o Tite, com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, o Cruzeiro tinha a proposta feita, mas o Flamengo fez uma nova oferta, o Inter viu como mais vantajosa e o Vitão se acertou com a equipe do Rio de Janeiro. Lembrando, o Flamengo não é perdoar a dívida, porque a dívida não é de 4 milhões de euros e mais os 700 mil euros de juros. O perdão da dívida não é esse valor, é uma quitação da dívida de 4 milhões de euros mais 700 mil em juros, então 4 milhões e 700 mil euros, 30 milhões e 600 mil reais do Thiago Maia, que o Inter estava devendo ao Flamengo uma boa parte desse valor, então esse valor é quitado. Além disso, o Flamengo pagará ao Inter 5 milhões e meio de euros, 35 milhões e 900 mil reais, 36 milhões de reais, arredondando esse valor à vista, tá? É importante colocar, esse valor vai ser pago à vista aos cofres do Inter e o Flamengo tem que pagar esse valor até 10 dias da assinatura de contrato que vai acontecer amanhã na apresentação do Vitão lá no Rio de Janeiro. E além disso, 500 mil em bônus, 500 mil euros, 3 milhões e 200 mil reais por títulos, tá? Pelo que eu vi, esses bônus são de títulos, não são de partidas jogadas, nada disso, são de títulos. Se ele ganhar tal título é tanto, se ele ganhar tal título é tanto, e aí totalizando 500 mil euros em bônus. Então o negócio todo, a operação toda é de 10 milhões e 700 mil euros para os cofres do Inter, 5 milhões e meio, podendo entrar 6 caso o Vitão atinja esses bônus, tá? Mas o Vitão, então, como eu disse, amanhã vai lá para o Rio de Janeiro e assina o seu contrato com o Flamengo. E teve a importância do Fabinho Soldado nessa negociação.
Deixa eu falar aqui sobre o jogador que está próximo de ser reforço do Inter, tá? A gente falava nas últimas semanas que o Pedro Raul era o jogador mais próximo, mas agora parece que o Pedro Raul sim deve se acertar com o Inter, mas o Doria, zagueiro do Atlas do México, 31 anos, formado pelo Botafogo, jogou no Brasil também no São Paulo, Olympique de Marseille na França, jogou na Turquia, tá desde 2018 lá no futebol mexicano, no Santos Laguna, e em 2024 foi pro Atlas do México. O Doria está muito perto de rescindir o seu contrato com o Atlas do México para assinar em definitivo com o Internacional. Pelo que eu vi, entre 3 e 4 temporadas de contrato que ele vai ter com o Inter. O Doria é um zagueiro pelo lado esquerdo, né? Ele não é exatamente o substituto do Vitão, mas é mais uma opção porque o Inter precisava. E inclusive o Wagner Martins, trouxe a informação lá na 0 Hora hoje pela manhã, de que o Doria já até procurou ex-jogadores do Inter que ele conhece para entender como que funciona o clube, como que funciona Porto Alegre. Foram dados relatos positivos em relação ao dia a dia, o ambiente do Inter e também a morar aqui na capital gaúcha, Porto Alegre. E o Doria deve fechar um contrato com o Inter na virada do ano e deve ser reforço do Internacional. Tá tudo muito bem avançado. A rescisão dele lá com o Atlas no México, que deve vir por conta de pagamentos que o Atlas deve a ele e seus empresários, que não aconteceram. Então o Doria vai dizer, pô, vamos fazer assim, ó, eu não te cobro essa grana que tu me deve e tu deixa eu rescindir e ficar de boa, beleza? O Atlas deu ok e ele deve aí assinar uma rescisão nos próximos dias. Ainda não se tem a definição se ela vai ser ainda antes da virada, a tendência é que não, que ele assine a rescisão na virada do ano para chegar aqui em Porto Alegre, se não no dia 3, na reapresentação do grupo de jogadores no CT Parque Gigante, um pouco depois disso, mas o Doria está muito próximo de ser reforço do Internacional nesse momento, né? Eu sempre pontuo para vocês, mercado, janela de transferências de jogadores para contratações, saídas, chegadas, é sempre uma loucura. A gente viu a situação do Vitão, ele estava acertado com o Cruzeiro, já tinha conversado com o Tite, já tinha conversado com o Pedro Lourenço, o Flamengo chegou, fez uma proposta e levou. Então é sempre importante colocar isso, mas hoje, dia 29 de dezembro de 2025, passado do meio-dia, o Doria está perto de ser reforço do Inter, está próximo de rescindir o seu contrato no México e deve assinar com o Inter, que é o clube do Brasil que o procurou e que estava negociando nos últimos dias, tá, gente? Eu volto à noite aqui no canal pra gente atualizar as informações de mercado do Inter, então eu vou pedir pra tu não te esquecer de deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nada, que eu volto pra gente falar mais de Inter, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.